Olá, alunos, vamos para a continuação da atividade, né, nessa videoaula de autocorreção do livro Trilhas Matemática, módulo 3, capítulo 8, páginas 148 e 149. É a continuação da atividade. Vamos lá? Questão 6. No esquema estão apresentados três caminhos diferentes que ligam a cidade A até a cidade E, passando por outras cidades. Na letra A, ele pergunta qual é a distância em quilômetros entre as cidades A e E, passando pela cidade C. Notem que aqui eu tenho 45 mil metros, eu não posso somar com 80 quilômetros, porque aqui eu tenho uma unidade metro e aqui eu tenho a unidade quilômetro, a medida aqui quilômetro, então eu tenho que transformar. Só que aqui ele está perguntando em quilômetros, então eu vou transformar metros em quilômetros. Se ele estivesse me perguntando em metros, eu precisaria transformar 80 quilômetros em metros. Então, 45 mil metros dividido por 1000, né? Que eu aprendi lá na transformação, que quando eu quero transformar metros em quilômetros, eu divido por 1000. Eu tenho aí igual a 45 quilômetros, porque eu ando para a minha... como se eu tivesse uma vírgula aqui, então eu ando 3 casas decimais para a minha esquerda, então eu tenho 45 quilômetros. Agora sim eu posso somar 45 quilômetros mais 80, então eu tenho 125 quilômetros. Então a distância entre a cidade A e a cidade E, passando pela cidade C, é de 125 quilômetros. Vamos lá para a questão B. Qual dos caminhos representados no esquema tem a menor distância entre as cidades A e E? Em metros, ele quer em metros. Passando pela cidade C. Passando pela cidade C, eu vou ter que transformar 80 quilômetros, né? Multiplicando por 1000 para transformar em metros. Então, multiplico por 1000. Eu tenho aí 80 mil metros. Vou somar 45 mil metros, que ele está lá da distância da cidade A C, né, dá 45 mil, mais da cidade C a E, 80 mil metros. Eu tenho igual a 125 mil metros. Passando pela cidade B, eu vou somar os 2 quilômetros, né, que é 64 quilômetros mais 45, vou ter 110. Só que eu preciso transformar, porque ele quer em metros. Então, 109 quilômetros vezes 10. Ou vezes 10, não, vezes 1000, né? Porque eu preciso transformar quilômetros em metro, que ele está me perguntando. Então, quando eu quero transformar quilômetro em metro, eu multiplico por 1000. Porque 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Não esqueçam. Então, eu vou ter 109 mil metros. Passando pela cidade D, eu vou transformar 95 quilômetros em metros. 95 quilômetros em metro, vou multiplicar por 1000. Eu vou ter 95 mil metros. Aí eu consigo somar os dois, né, que lá está em metros, 95 mil metros mais 32 mil metros, eu vou ter 127 mil metros. Então, comparando aqui, a distância menor é passando pela cidade B, porque aqui eu tenho 125, aqui 109 e aqui 127. Então, eu percebo aí que o menor caminho é passando pela cidade B, com 109 mil metros. Na questão 7, você vai elaborar em seu caderno um problema utilizando os valores apresentados nas fichas a seguir. Você, como nós não estamos tendo esse contato com o colega, você mesmo pode elaborar o problema. Então, a resposta pessoal, cria o problema e resolva, né? Utilizando essas duas medidas. Lembrando que aqui é metro e aqui é centímetro. Então, você pode fazer a pergunta aí, qual é a medida menor, qual é a maior aí, né? Pode colocar essa medida como de uma pessoa, fulano mede 1,85 metros e o Maria mede 198 centímetros. Quem é maior, quem é menor, quem é mais baixo, quem é mais alto, né? Você pode estar elaborando essa questão. Questão 8. O mapa a seguir representa a distância em linha reta entre as capitais do estado do Paraná e do Mato Grosso. Então, aqui Campo Grande e Curitiba. Nota que esse mapa é pequeno, né? Ele é uma representação, a escala dele aqui, ó, de 0 a 100 quilômetros. Então, é uma escala que ele nos dá. Ou seja, de acordo com a escala, cada centímetro do mapa corresponde a 10 quilômetros da realidade, né?
Ou seja, você vai colocar uma régua aqui, ele pede aqui no problema, usando uma régua, meça a distância no mapa em linha reta entre a cidade de Curitiba e de Campo Grande, escreva o resultado. Você colocando lá a régua vai dar 7,8 centímetros. E lembra aqui que ele me deu a dica, ó, que a escala é cada centímetro corresponde a 100 quilômetros, não é isso? Então, eu vou fazer aqui 7,8 vezes 100, que é a escala que ele me dá. Então, eu vou ter igual aí 780. Eu tenho 780 quilômetros, né? Então, a nossa aula foi essa, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.